Mandou uma mensagem. Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. Você sabe, é uma tradição no debate, na discussão política e, claro, dos temas importantes aqui para a cidade, para a nossa região metropolitana e, claro, dos temas importantes que a gente debate também a nível nacional. O foco, obviamente, é o coronavírus, a Covid-19, os problemas que andam por aí, não é? As pessoas que estão sendo infectadas, os leitos, se ainda há possibilidade, qual é o percentual dos leitos ocupados aqui na cidade, na nossa região da Baixada Santista, problemas muito sérios, muito graves na capital, né, São Paulo, nas cidades ali da proximidade, na Grande São Paulo, o estado aí com mais de 4.000 vítimas fatais, né, o país também com um número já bastante significativo, sempre lembrando, são números oficiais que são divulgados, os cartórios, registros de óbitos em cartórios apontam uma diferença gigantesca, né? Não sei se vamos chegar realmente a comparar um dia, né, a realidade dos cartórios com os números que realmente foram, as pessoas realmente foram, que faleceram, perderam a vida oficialmente pelo Covid-19, né? Mas, segundo aí a gente pode fazer uma comparação, tem aí mais de 40 mil, 35 mil, 40 mil óbitos pelo Covid-19. Os números oficiais são outros, a gente vai seguindo, então, os números oficiais de quem? De quem? Os números oficiais do Ministério da Saúde, que Ministério da Saúde que não tem piloto, né? Está no piloto automático, né? Deus queira que não bata o carro e não sofra um acidente grave. O Ministério da Saúde vai repercutir em todos nós por aqui. Eu sei que continuam faltando equipamentos, né? Continuam faltando lá os aventais, as luvas cirúrgicas, as máscaras, os respiradores, tudo isso falta pelo Brasil afora. Vamos falar muito sobre isso e sobre os riscos que a Baixada Santista corre com esse mega feriado aí que deve ser decretado, se é que já não foi decretado pelo prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, que é nosso amigo, e a cidade de São Paulo terá um feriado amanhã, quarta-feira, um outro feriado na quinta, 2 feriados antecipados e o ponto facultativo na sexta-feira. E o governador do estado quer fazer aprovar na Assembleia Legislativa, obviamente vai fazer aprovar, não é? Vai aprovar o feriado de 9 de julho, antecipado para a próxima segunda-feira, dia 25. Então, o paulistano terá 6 dias, meia dúzia de dias de feriado. Até o pessoal que trabalha e está no home office também não vai, provavelmente, na grande maioria, não vai trabalhar, né? Então, o medo, o receio de todos nós aqui é que muita gente desça a serra em direção aqui às cidades da região. De segunda a sexta-feira, 8 da noite, você confere, acompanha com a gente também a reprise do Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV. Ponto de Vista que hoje recebe com prazer o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz, que vai conversar conosco, né, passar uma série de informações importantes a respeito de todo esse drama que estamos vivendo. Prazer recebê-lo, Fábio, tudo bem? Satisfação, mais uma vez estar aqui com vocês, Boturão, Santana, o Aldo chegando aqui conosco também e especialmente com todos que nos acompanham nesse período de crise, esse momento difícil, mas que vamos lá, vamos firme para que a gente possa superá-lo, né? É verdade, né? Estamos aí na luta e colaborando de todas as formas aí com as determinações da ciência que estão sendo seguidas aí não só pelo prefeito Santos, mas por todos os prefeitos aqui da região. Aldo Neto está com a gente já aqui, né? Devidamente microfonado, participando e colaborando em mais esta edição aqui do Ponto de Vista. Tudo bem, Aldo? É uma pergunta difícil de se responder. Por favor, pode se tirar a máscara, por favor, para colaborar com a gente aqui? Sim, nesse momento, por favor. Mas o que diz a ciência? Eu posso ficar sem a máscara? Pode. Está aqui o secretário de Saúde sem a máscara. Não, nós estamos mantendo um espaçamento razoável, né? Então, bem eu acho que isso é uma brincadeira, porque infelizmente... Já deu para perceber que linha você defende aí, né? A linha que eu defendo, está aqui, se o Bola puder mostrar, eu agradeço. E porque infelizmente... Tá bom, já deu. Pode voltar para a gente aqui. O nosso presidente, apesar de ter esse apelido, não é como o palhaço Bozo, que já teve várias pessoas o personificando, porque tá na hora de mudar o personagem do palhaço, porque eu imagino, eu não queria estar no lugar do Fábio, porque ele vai lá, conversa com o ministro da Saúde, preconiza como equipe, vê o que precisa para a região, para a cidade e tal, combina com um.
Dá um mês, cai no meio da pandemia. Aí chega o novo, fala com o novo, combina, vai para Brasília. Não vai, né? Porque não está ninguém viajando, mas faz essas reuniões aí por Zoom, por telefone, aí combina tudo, cai e fica sem. E está tudo bem, e está tudo maravilhoso. Infelizmente, o Edgar me perguntou se está tudo bem. Está tudo bem do jeito que dá, né? Apesar dos pesares, estamos indo. Apesar dos pesares, estamos indo. Nosso governador querendo mandar a gente para cá, doente de outras regiões. O prefeito Paulo Alexandre sabiamente foi lá brigar pelos recursos para reabrir o Hospital Vitória. Eu queria aproveitar, Edgar, também, não querendo fazer merchandising, mas eu quero dar para vocês, meus amigos, algo que está faltando entre as pessoas nesse período. Amor. Opa! Amor, o que é isso aí? Espalhem amor. Coração. Então, um amor para você. Opa, obrigado. Um amor para o Fábio. A paçoca do Aldo deixou aí que o Santana encontrou outro dia. Não é essa. Não é essa aqui? Essa é melhor. Essa é melhor. Paçoca, então, amor sim. Deem amor para as pessoas, porque só dá para comer depois do programa. A situação é difícil. Muito bem. Vamos seguindo aqui, vamos lá para a ponta com o Marcos Santana, atento aí às principais informações e a sua participação sempre importante aqui conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo bem na medida do possível, boa tarde a todos. Edgar Butrão, complementando a informação, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou hoje o decreto, né, a lei que antecipa 2 feriados na capital paulista e disse que essa estratégia é a última cartada para evitar o lockdown em São Paulo. É uma situação preocupante e também preocupante para nós aqui da Baixada Santista, porque a gente sabe muito bem que muitas pessoas procuram as cidades do litoral aqui para passar férias, como se fosse aqui uma situação normal e não estivéssemos numa pandemia. Uma situação muito preocupante. Vamos ver se os bloqueios na entrada da cidade sejam efetivos aí para evitar que a doença se dissemine ainda mais aqui nas cidades da região e sobrecarreguem ainda mais os nossos sistemas de saúde. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que acompanha a reprise aqui do Ponto de Vista. O programa acaba às 14h30. Você sabe que uma série de situações acontecem, né, se colocam na nossa vida nesse meio período até a reprise. Sim. E claro que algumas informações que a gente tem nesse momento já modificaram-se completamente no horário da reprise. Vai que o ministro Celso de Mello resolve liberar o vídeo hoje. Acho difícil, né? Ele prometeu até o final da semana, deve ser quinta ou sexta-feira, ele vai decidir se libera o vídeo, se libera só as partes que dizem respeito ao embate lá entre Moro e Bolsonaro, ou então se ele não libera absolutamente nada. Eu duvido que o Celso de Mello tome essa medida. Fábio Ferraz, o feriadão aí, são 3 dias agora, mais o fim de semana, sábado e domingo, e mais a segunda-feira, que o governador Dória também deverá decretar, porque vai passar para a Assembleia Legislativa, tem maioria, claro, na Assembleia, vai ser aprovado, do mesmo jeito que foi aprovado em São Paulo, capital, na Câmara Municipal, vai ser aprovado na Assembleia e o 9 de julho será antecipado para segunda-feira, dia 25. Então, a gente não sabe, fica preocupado com a vinda das pessoas aqui para a Baixada, passando aqui por Santos especificamente, né, Fábio? É verdade, essa é uma enorme preocupação, mas eu digo aqui que nesse período da manhã agora houve uma importante reunião do Condesb e logo após a reunião os prefeitos tiveram uma sinalização muito clara, uma sinalização em conjunto com a liderança do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, no sentido de prover aí realmente ações para inibir essa visita nesse momento dos paulistanos, do pessoal do interior, enfim, ou mesmo de outras localidades, de outros estados aqui à nossa região. A ideia realmente é inibir por completo esse acesso das pessoas. O presidente do Condesb, o prefeito Paulo Alexandre, já levou esse pleito, essa ação ao governo do estado e até seguindo essa linha da reprise, né? As coisas estão tão dinâmicas que eu digo a vocês, terá uma nova reunião agora
às 16 horas, portanto, depois aqui do programa, já com a coisa mais, digamos, planejada de como se dará. O que nós temos de momento, nesse momento concreto? É evidente que o feriado, a antecipação do feriado de 9 de julho é algo que não cabe aos prefeitos, né? Porque esse é um feriado estadual, dando à Assembleia Legislativa, digamos, a autorização para essa mudança como colocado pelo governador, ela ocorrerá. Agora, o ponto facultativo e o feriado municipal, já há uma decisão do CONDESB, isso é muito importante, de que não haverá qualquer mudança, ou seja, não haverá feriados outros que não sejam, digamos, lá nos padrões tradicionais aqui na região. Então, não vai ter em Santos e nas demais cidades da região essa mudança. Volto a dizer, não dá para falar do estadual, que seria, portanto, na outra segunda-feira. Esse tem que seguir, mas né? Esse tem que seguir, porque é uma questão do Estado. Mas os demais, os prefeitos já decidiram que não haverá mudança. Por quê? Realmente, gente, claro que o turismo é um dos principais ativos econômicos da nossa cidade, da nossa região, em condições normais. Mas, nesse momento, o turismo não é positivo para a região. Não é o momento de se fazer turismo, não é o momento de recebermos pessoas que venham de outras localidades. Precisamos ainda manter as estratégias de quarentena, ao menos até o final desse mês, para que a gente possa realmente, aí, quem sabe, já começar um processo de retomada, que é o que, na verdade, todos nós esperamos. Nós que estamos atuando na saúde, também temos, é claro, esse desejo do máximo, de ter o mais rápido possível, a gente possa voltar a nossa vida ao normal. Mas, claro, desde que a gente tenha aí os elementos básicos que garantam a saúde para toda a coletividade guarnecidos. Então, veja, não é um momento de turismo e, por isso, a Baixada não vai aderir a esse movimento e, importante, foi pleiteado aí o máximo possível de restrição nas estradas. O governo vai sinalizar aí de forma concreta, como disse agora no período da tarde, como que vai poder colaborar conosco, com os municípios aqui da Baixada, para inibir, de fato, o trânsito de pessoas aqui para a nossa região. Inclusive, o prefeito de São Paulo teria tomado essa decisão e já comunicado ao governador desse problema, né? Que as pessoas não têm que descer a serra, né? E já disse, inclusive, ao governador ontem que teria esse problema aqui, que os prefeitos aqui iam, evidentemente, pular da cadeira, iam reclamar, evidentemente, que gostaria até que o governador se antecipasse, né? Mas essa questão aí da barreira lá no Alto da Serra, parece que o João Dória não é assim muito simpático a essa ideia, né? Mas precisa colaborar com a gente aqui, né? Porque, como diz o Fábio, o nosso sistema de saúde é pequeno, restrito, né? Para ficar recebendo aí mais, sei lá, 100 mil pessoas, sei lá, 200 mil pessoas que vão se espalhar aqui pela região. Fora essa ideia descabida de trazer mais gente doente de outras regiões para cá, né? A gente já está com problema de leito. Hoje nós temos um índice de ocupação, que é um índice de ocupação já preocupante na cidade e por decorrência na região. É claro, Santos concentra aí um número significativo de leitos para a região, essa é uma realidade, atendemos pessoas de todos os municípios daqui da nossa região e sempre... Hoje está em quanto, Fábio? Hoje nós estamos com os leitos de UTI na casa de 80% ocupados. Isso não é só público, né? Geral. Isso público e privado, somando todo. Na cidade, público e privado? Sim, nós temos 233 Isso leitos... já é sinal vermelho, né? Olha só, o que eu quero colocar aqui. Nós temos 231 leitos COVID de UTI. Estou falando especificamente de leitos COVID, ou seja, leitos destinados aos pacientes de coronavírus. Tá. Nós temos pouco mais aí, portanto, de 230 leitos, incluindo público e privado, de UTI na nossa cidade. 80% deles estão ocupados. É um número preocupante, Por essa razão, inclusive, nós estamos já indo para a terceira fase de abertura de leitos, que agora terá aí, portanto, os leitos do Hospital Vitória, que vão ajudar bastante nessa estruturação. Essa quantidade já está contada dos leitos do Hospital Vitória ou não? Começamos com as atividades do Hospital de Campanha, no antigo Hospital Vitória, a partir dessa sexta-feira. Foi uma conquista importante, teremos os custeios. Muitas vezes as pessoas falam, puxa, abrir um hospital, abrir uma unidade de saúde é difícil, é caro, ok. Só que o mais caro na saúde não é nem a estrutura predial, estruturar um espaço, é o custeio é muito caro. Então tivemos aí esse sim um importante apoio, ao qual somos muito gratos aí ao governo do estado pelo reconhecimento dessa necessidade, de 35 milhões de reais destinado para as atividades de custeio na Baixada.
Desses 35 milhões, 19 já estão destinados ao Hospital Vitória. E os demais recursos, Praia Grande e o Hospital Estadual de Itanhaém, terão condições de fazer os seus planejamentos. Então, aqui no município de Santos já fizemos planejamento, já protocolamos no estado todo o plano na semana passada, está desenrolando muito bem aqui com o apoio da DRS local, liderado pela Paula Covas, e a gente tem aí a certeza que na sexta-feira iniciamos as atividades, teremos a participação do pessoal do Oswaldo Cruz, que vai colaborar conosco na gestão desse hospital, então a gente planeja aí ter realmente uma performance muito boa para ter 130 leitos direcionados ao Covid a mais nessa conta. Desses 130, 17 de UTI. Então, a partir dessa sexta-feira, tudo caminhando bem e caminhará, nós vamos iniciar com essas atividades também. Mais 17 leitos de UTI, o que alivia pelo mais jeito, 10%, vai. Não, acho que não alivia nada, porque nós estamos em ritmo de subida, infelizmente, né? Olha, o nosso plano... Gráfico de subida, né? Pelo menos o que a gente pode colocar aí como o ápice da crise, né? A gente tem um percentual na casa de 70%, não é muito confortável, mas é, digamos, sustentável. Realmente acima de 70% passa a ser muito preocupante. Eu vou dar um exemplo concreto aqui para não ficar divagando. E tem algumas situações, às vezes, que são difíceis. Olha só, a gente teve, essa história é um pouco triste, mas é uma história real. A gente teve aqui um LPI, ou seja, um desses abrigos que acolhem os nossos idosos, né? Aqui na Vila Nova, em que lamentavelmente teve uma circulação bastante significativa do vírus e 12 idosos precisaram ser internados, foram para a UTI. Muito bem. Então, o que eu estou querendo dizer? Por conta de um espaço, num único espaço, nós precisamos ocupar 12 leitos de UTI, numa vez só. E, de forma mais triste ainda, lamentavelmente, perdemos 7 idosos, que é a parte mais triste dessa história. 6 deles se recuperaram, tiveram alta e conseguem hoje retomar sua vida. Mas percebam, além de perdermos, que é muito triste, 7 idosos por conta do Covid-19, nós, num momento só, tivemos que disponibilizar 12 leitos de UTI. Então, tá certo, essa conta é meio complexa, porque em condições normais, esse número, 12 leitos de UTI, é um número muito significativo, porque normalmente você não precisa tanto leito assim. Agora, numa situação de crise como essa, isso pode, no sentido chulo do termo aqui, mas me compreendam, evaporar essa disponibilidade muito rapidamente. Então, realmente é algo bastante preocupante. Mas, eu digo, aqui em Santos, nós estamos aí preparados e, em resumo aqui, para poder ter novas ofertas de leito. Claro, sempre pedindo apoio para o governo do estado, para o governo federal, e aqui também a linha do nosso prefeito é muito clara, né? Nesses, digamos, desarranjos políticos, a nossa prática aqui é de respeito ao governo do estado, de respeito ao governo federal. A gente aqui não tem nenhum tipo de dificuldade, digamos, do ponto de vista político, nenhum desses entes. Respeitamos o presidente Bolsonaro, respeitamos o presidente Dória, o governador Dória. Claro que muitas vezes algumas ponderações são necessárias de serem feitas, mas de qualquer forma o respeito existe da nossa parte. E a gente precisa do apoio desses entes para poder realmente operacionalizar essas disponibilidades de leitos. Sim, recebemos aí já recursos do governo federal, não suficientes, mas recebemos recursos, conseguimos ter a habilitação dos leitos, o que é muito importante, dos leitos de UTI, então os leitos da Santa Casa, dos estivadores, do próprio Guilherme Álvares, na gestão municipal, mas o que importa é que é dinheiro para a região, e isso para a gente já satisfaz, então os leitos foram habilitados. A habilitação do leito significa dinheiro, isso é bastante importante. Recebemos apoio do governo estadual em uma menor esfera, num primeiro momento, para a instalação de hospital de campanha, e agora sim, como disse, esse grande apoio do governo do estado, 19 milhões, para que a gente possa fazer o custeio por 5 meses das atividades no Hospital Vitória. Então, 19 milhões para esse bolo, digamos, de tempo necessário aí para os 5 meses de crise, que é o que a gente espera. Como é que você tem visto, eu tenho visto com alguma preocupação, por isso que eu queria saber a sua opinião, a atuação da Câmara de Santos? Porque há cerca de 15 dias atrás, vários vereadores espernearam, querendo abrir comércio, não sei o quê, o prefeito chamou eles lá, saindo todos com discurso, não, vamos manter. Agora, voltou o vereador Boquinha do PL a espernear, que é um personagem ligado ao comércio. O próprio presidente da Câmara, Rui de Rossi, está esperneando aí nas redes sociais, tem que reabrir. Enfim, não é possível ter uma conversa mais clara com legislativos, eles entenderem
Ou está faltando algum vereador médico lá para explicar para eles hoje em dia? Vamos fazer um intervalo, o secretário responde, então, na volta aqui do Ponto de Vista. É rápido, já, já. Muito bem, voltamos aqui com o Ponto de Vista, aqui com o nosso Aldo Neto, companheiro jornalista, mais uma vez colaborando conosco, o secretário de Saúde aqui de Santos, Fábio Ferraz, e o Santana atento aí às informações que vão aparecendo, vão surgindo por aí. O Aldo deixou uma pergunta a respeito das colocações aí até indevidas de alguns vereadores, parece que não compreendem o momento. Eu queria até só complementar, eu entendo que nós estamos aí num ano eleitoral, né, que o pessoal está realmente revoltado de ter que ficar preso em casa, as pessoas perdendo comércio, perdendo emprego, mas acho que a pessoa que assume um cargo público tem que ter alguma responsabilidade. E eu fiquei assustado. Acho que o primeiro momento, o vereador, ouve a população, está ressonando uma vontade da população. Se tivesse a carreata dos malucos do todo final de semana, eles fazem parte da população, a gente tem que respeitar. Agora, uma vez ter uma revolta, 2 vezes, para mim já está parecendo ignorância. Eu queria ouvir a opinião do Fábio. Não, olha, de forma geral, que a gente tem uma leitura muito clara aí da Câmara Municipal do momento, né? A gente tem aqui uma questão institucional, nós somos gratos, inclusive, ao apoio, inclusive financeiro, que a Câmara Municipal vem dando, ou seja, dos recursos que são constitucionalmente assegurados à Câmara Municipal, uma parte deles já foi, inclusive, depositado de volta, chegando aos cofres do município, para que sejam destinados ao Fundo Municipal de Saúde, a gente possa comprar EPIs, máscaras como essa, aventais, enfim, estruturas para que a gente possa realmente ter os nossos profissionais de saúde bem equipados. E somos bastante gratos pela essa sensibilidade por parte da Câmara Municipal. E do ponto de vista institucional, a gente percebe que a Câmara tem se mostrado aderente às necessidades de quarentena nesse momento. É claro que, às vezes, um posicionamento de forma individual do vereador, que pode ter um pouco, digamos, discordância com algum ponto, também faz parte do processo democrático. Então, a gente respeita. Agora, o que nós percebemos? Do ponto de vista institucional, a cidade tem caminhado numa mesma pegada. Qual é a pegada? Privilégio, prestígio, a saúde das pessoas e retomada econômica, social, cultural, que é importante, como eu digo, é fundamental que a gente tenha uma agenda muito clara nesse sentido, no momento correto. Tomara, volto a dizer aqui, que já agora no mês de junho a gente consiga ter essas condições. E aqui só para deixar muito claro, basicamente, são 3 macro indicadores que nós temos que olhar. Quais são os 3? Primeiro, falamos aqui já, taxa de ocupação hospitalar. Então a gente tem que ter uma taxa de ocupação hospitalar sustentável na cidade e na região, porque Santos, claro, presta um serviço importante do ponto de vista de atenção hospitalar para a região num todo. A disponibilidade de leitos que nós temos na cidade, se nós só atendêssemos santistas, ela seria uma disponibilidade bastante significativa, digamos até muito confortável. Mas nós atendemos a região como um todo, parte desses leitos. Então nós precisamos ter esse olhar. Segundo, um índice justamente de contaminação das pessoas. E aí o trabalho que vem sendo desenvolvido na região, nos 9 municípios, com a liderança do professor Marcos Caseiro, mas que abriga aqui diversos professores, enfim, cientistas daqui da nossa região, inclusive aqui da Unisanta, que realmente também como órgão de ensino responsável da nossa cidade participa desse estudo, para que a gente possa ter esse índice de contaminação e perceber as curvas daquilo que se programa, daquilo que se é previsto de necessidades, justamente para leitos hospitalares. Então, em cima desse estudo, a gente consegue fazer esse prognóstico. Esse é o segundo grande indicador. E o terceiro, sendo chato, eu já antecipo que é sendo chato, utilização de máscaras, porque é fundamental que a gente seja um pouco repetitivo quanto a isso. Máscaras e os insumos de higienização num todo. Então, o álcool em gel, a lavagem das mãos. Lavar a mão é mais importante que o álcool em gel. Outro dia, conversando com alguns profissionais médicos, foram muito enfáticos nesse sentido. Até queria aqui mandar um abraço para o doutor Ricardo Camilo, que tem se mostrado bastante enfático nesse tema. É mais importante a gente lavar as mãos constantemente do que o próprio álcool em gel. Mas, enfim, práticas de higienização, de forma geral, disseminadas na população. Esse terceiro indicador ele é um pouco mais subjetivo, um pouco mais abstrato, mas ele é fundamental. Com essas 3 premissas, dá para a gente fazer uma retomada e a gente realmente voltar gradativamente para a nossa vida normal, que é o que, evidentemente, todos nós desejamos. Mas parece que
Parece não, né? Pelo menos a olho nu, a gente tem a impressão de que a população aderiu à máscara. Enfim, Sim, né? sim, fica aqui um reconhecimento. Muito pouca gente... Hoje, dá para a Sai gente sem dizer que a máscara, exceção enfim, da exceção é quem não está usando a máscara no ambiente aberto. Tem Né? que- Aqui a gente está no estúdio com uma distância razoável, por isso que a gente se liberou da máscara. Mas, em geral, a percepção que aqui na cidade de Santos é a exceção da exceção da exceção. E aí, gente, desculpa, só para... Falei que ia ser chato, né? Não vale usar máscara assim, né? Com o nariz de fora. A Às máscara vezes é a para gente- cobrir o às nariz vezes e a é- boca. Só fica aqui também o pedido que as pessoas façam a utilização da máscara de forma correta, né? Então, utilizando, tapando o nariz, a boca certinho, e não assim, deixando o nariz para fora, que aí ela perde em muito a sua valia, né? Diga, Santana. O secretário, o senhor falou de 3 fatores aí fundamentais no combate à pandemia aqui na região. E eu queria falar sobre o segundo, que é a pesquisa, né? Que a pesquisa é muito bem elaborada, aí, com vários profissionais muito respeitados, aí, infectologistas da Sociedade Brasileira de Infectologia, uma retaguarda muito grande de técnicos qualificados de todas as prefeituras da região. E ainda bem que em Santos não aconteceram episódios como aconteceram no Norte e Nordeste, que lá também está sendo feita uma pesquisa pelo Ibope, e dispararam fake news dizendo que não eram pesquisadores coisa nenhuma, que eram golpistas, que eram assaltantes, e os pesquisadores foram agredidos e o material de pesquisa ali, que inclusive eram testes sorológicos, eles foram danificados, o que inviabilizou completamente o estudo, né? Sem falar que os pesquisadores foram parar na polícia, quase que foram espancados, foram agredidos nessas cidades, né? E acho que é muito importante que essa pesquisa, que ela indica o grau de evolução da doença. Então, eu queria que o senhor falasse aí em que estágio de evolução da doença está se verificando em Santos e nas demais cidades da região. Olha, hoje nós tivemos a oportunidade de participar justamente do anúncio da conclusão da segunda etapa. Lembrando, serão 4 etapas, 10 mil amostras colhidas nas 4 etapas, nas 9 cidades da região, num processo que é randômico. O que é isso? A gente não tem voluntário, é o contrário. A gente escolhe os domicílios distribuídos nas regiões de todos os municípios da Baixada e busca um público-alvo. Então, por exemplo, mulher na faixa etária X, homem na faixa etária tal, no bairro tal. Enfim, então essa, digamos, é a leitura geral da pesquisa. Então, como disse, é uma pesquisa randômica, né? Então, a gente tem uma amostragem muito técnica, muito bem elaborada para não ter aí, digamos, qualquer tipo de problema quanto aos resultados. E a expectativa é que a gente consiga concluir, portanto, essas 4 etapas e ter um raio-x da evolução. Na primeira, 1,42 de positivo sobre a amostra coletada. Nessa já foi 2,2, o que, de certa forma, é positivo. Por que é positivo? Esse 2,2, fazendo uma regra, ele nos indica que aproximadamente 40 mil pessoas na nossa região, não na cidade de Santos, a região num todo, portanto, cerca de 1.900.000 munícipes da Baixada, já tiveram contato com o vírus. Então, isso é um indicativo importante. E isso, de certa forma, é positivo, porque, olha, a maior parte mesmo das pessoas que vão contrair o Covid-19 vão ser assintomáticas, ou seja, não vão ter nenhum sintoma, não vão ter nenhuma complicação. Então, veja, se uma parte significativa... Leves, sintomas leves, talvez. Ou um né? sintoma leve, verdade, alguma coisa, digamos, mais leve. Mas, enfim, se uma parte significativa da população já contraiu o vírus e, digamos, já teve a oportunidade aí de utilizar ou não a rede pública ou privada, que seja, de saúde, e não o fez, significa que a gente está num processo que nos permite, digamos, abrir novas etapas num plano de retomada. Por quê? Porque a gente já percebe que o vírus circulou e não, digamos, prejudicou demais a rede de saúde num todo. Então, isso dá uma certa estabilidade. Por isso a importância desse estudo. A gente espera realmente concluir a 3ª e a 4ª etapa, que vão basilar justamente essas tomadas de decisão. E realmente, queria aqui só, bem rapidinho, mas deixar registrado, né? 2 agradecimentos. À classe científica, realmente... Falei aqui do Dr. Caseiro, mas o Dr. Evaldo Stanislau, Marcos Calvo, Arthur Quioro, só para citar alguns nomes e não ser injusto com os demais, Dr. Ricardo Aide, enfim. Todos que estão... Nesse contexto aí do nível de infecção, acho que é importante o senhor falar também sobre o tal do pico da doença, né? Que muita gente acha que é uma data de aniversário, acha que é um evento que está marcado, aí adia. Adiou, né? As pessoas foram reclamando disso.
o maior pico do mundo. Essa é a questão do pico, né, gente? Então, e só para realmente esgotar aqui, indo na sua fala nessa preocupação da pesquisa, né? Mas eu preciso fazer esse registro em poucos segundos aqui, que é registrar realmente o empenho dos profissionais de saúde em campo, que é os times da saúde, não só daqui da nossa Secretaria de Santos, mas das 9 cidades da Baixada. Realmente muito bacana, muito positivo o envolvimento dos profissionais de saúde. Então, olha, nós, sociedade num todo, sinceramente, gente, a gente tem que ser muito grato pelo empenho dos profissionais de saúde nesse momento de crise. Mas veja, realmente aí, digamos, essa questão do pico é o tema mundial hoje, né? Quem tem essa fórmula para dizer qual é o do pico, enfim, eu acho que não dá para falar, né? Não há, digamos, algo científico que fale assim, no dia tal é o pico. Mas a tendência na nossa região é que realmente agora, finalzinho de maio, começo de junho, seja o pico. E a gente até espera que seja isso, porque aí a gente já tem, digamos, a partir do pico, um movimento de declive da curva. E aí a gente tem aí, portanto, condições adequadas para poder ter a retomada econômica e social. Você falou há pouco, aliás, no bloco anterior, de repente acontecem problemas que são inesperados, 12 pessoas de mais idade foram internadas, 7 foram, lamentavelmente, no mesmo lugar. Perderam no mesmo lugar, enfim, né? Mas aí eu vou entrar naquela questão que na minha opinião, virou uma chacota, né? Uma chacota nacional, é a história da cloroquina, né? Virou uma chacota, uma piada nacional, esse negócio da cloroquina. 85%, 90% dos especialistas dizem que não se usa a cloroquina, não se deve usar a cloroquina quando a pessoa está, sim, uma situação mediana, enfim, do caso, enfim, está bem, mas está com os problemas e tal, sentindo febre, dor de garganta, dor no corpo, aquela com uma tosse seca e tal. Aí faz um exame de pulmão, uma tomografia, qualquer coisa assim, dá lá um problema qualquer lá, mas nada assim de mais grave e tal. Outros acham que no começo, esses outros 5%, 10% aí, defendem. E o presidente da República vive com essa história, né, de mudar o protocolo da cloroquina, enfim. Me parece óbvio, né, Fábio, que essas pessoas mais idosas foram internadas, né, e a cloroquina foi utilizada nessas pessoas, né. Tinham 12 pacientes, infelizmente perdeu-se 7. Entra na estatística internacional de que a maioria das pessoas que usam cloroquina morrem, né, e não sobrevivem. Então, eu não sei como é que vocês estão avaliando isso. Eu sei que Santos, a rede pública tem cloroquina, os hospitais particulares também usam cloroquina, em caso de necessidade, com autorização do paciente e da família, né? Ou seja, segue o protocolo mundial, né? Mas está colocada essa polêmica, essa confusão aí que se criou por conta do presidente da República, que é um boquirroto danado, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre essa situação aí. Olha, Boturão, esse é um tema realmente interessante, né? Porque, veja, de certa forma, as pessoas começaram a discutir a utilização de um medicamento como uma discussão política, né? E isso, sinceramente, na nossa interpretação, não faz muito sentido, né? Eu acho que até algumas particularidades do Brasil, né? Eu acho que na Copa do Mundo todo mundo vira técnico de futebol, né? E agora parece que numa crise relacionada à saúde, todo mundo quer discutir medicamento. Discutir medicamento é coisa para médico, é coisa para profissional da área. Então, qual que é a linha de Santos? É não entrar em debate político, não entrar em nenhum tipo de discussão, embate nesse sentido, e disponibilizar todos os medicamentos possíveis para que os profissionais médicos, esses sim, possam receitar aos pacientes. Então, nós temos a cloroquina, inclusive reforçamos nossos estoques, compramos, porque pode ser um medicamento importante sim. Então, tem estoque, o médico que quiser utilizar no receituário para o paciente específico pode e deve utilizar, como temos outros medicamentos também atrelados ao enfrentamento do Covid-19. Ou seja, posso dizer que a gente está com a farmácia cheia para poder colocar a disponibilidade daquilo que os profissionais acharem realmente sim o instrumento mais correto para as pessoas naquele determinado momento, sem entrar em nenhum tipo de polêmica ou confusão política. Sobre isso, Edgar? Nesse meio do caminho, há um profissional médico. A cloroquina parece que alivia algumas questões, mas tem algumas contraindicações
Quem vai saber, quem vai aplicar, é o médico que está lá com o paciente, conhece o Aliás, paciente. viu, Aldo, como o Fábio Não é o falou, presidente da é a República, questão não sou eu, não é você. É uma questão do médico, mas não é qualquer médico também. Tem que ser um Não, especialista, um infectologista, Lógico. que tenha acesso às pesquisas, aos protocolos internacionais. Não é porque, eu acordei hoje de manhã, eu vou receitar cloroquina. Não é assim, né? lógico. Tem que, de acordo com o perfil do paciente e os protocolos internacionais. Pelo que eu tenho entendido, né, pelo Brasil afora, os principais hospitais, enfim, até o que vem acontecendo, os casos que aconteceram na Europa, no próprio Estados Unidos também, só se utiliza a cloroquina quando o sujeito entra naquela chamada síndrome respiratória aguda grave, né? Muita dificuldade para respirar, o pulmão está contaminado pelo vírus em mais de 50%, 60%, faz-se uso da cloroquina com autorização da família. Não é? Se o paciente não tiver condições de autorizar, ou do próprio paciente, se ele ainda tiver um estado em que consiga entender o que está acontecendo. O que não é razoável, né? Nós recebemos até, alguns de vocês devem ter recebido uma foto, né, de um kitzinho de um município no Amapá que estaria entregando. Então é o seguinte, o cidadão confirmou Covid-19, ele recebe um saquinho, que é um kitzinho, que tem lá azitromicina, cloroquina e outros medicamentos para ele poder se medicar. Isso não é razoável. Quando a gente foi fazer essa discussão aqui, claro que até numa regra comum, a gente já entende que isso não seja aceitável, né? Mas quando a gente foi fazer essa discussão com a classe médica, com os profissionais que nos dão suporte técnico, de toda a ordem para o enfrentamento do Covid-19, o pessoal foi, de certa forma, muito ostensivo em dizer, gente, isso não faz sentido nenhum. Então, medicamento, receita medicamentosa se faz paciente por paciente, entendendo a complexidade de cada um dos pacientes, entendendo quais são as situações que eles já carregam da sua vida. Então, por exemplo, parece que você receitar cloroquina para uma pessoa que seja cardíaca não é muito aceitável, porque ela pode estimular alguma, digamos, contraindicação muito clara aí para essa pessoa, ou seja, você pode ter sequelas às vezes até mais graves do que o próprio enfrentamento ao vírus relacionado ao Covid-19. Então, não é a solução. Essa coisa de entregar um kitzinho com esse medicamento não é nem de longe algo acertado a ser feito. Ao contrário, você precisa ter análise paciente por paciente, como disse bem o Santana, com os profissionais aí que têm a condição de fazê-lo, né? Eu sei de um caso de uma pessoa que tem lúpus, é moradora aqui de Santos, né? Há muito tempo. Lúpus, eu até peguei aqui para não deixar passar, né? É uma doença inflamatória causada pelo sistema imunológico que ataca os próprios tecidos, né? Pode afetar articulações, pode afetar a pele da pessoa, os rins, células sanguíneas, cérebro. Eu não sei exatamente qual é a periodicidade, mas não sei se é uma vez por mês ou a cada 15 dias, enfim, e a pessoa toma comprimido de cloroquina para combater o lúpus, né? Aí é indicação médica, direitinho, né? Tudo coordenado, acompanhado e tal. Mas toda vez que ela toma, ela tem um efeito colateral no coração, né? Tem sempre um batimento alterado, essa coisa toda, já tem um cardiologista marcado para comparecer e tal, uma coisa bastante desagradável, né? Não estou dizendo que isso seja uma coisa de 100%, todo mundo que toma cloroquina vai ter um disparo cardíaco, alguma coisa assim. Claro que não estou dizendo isso. Mas são efeitos colaterais e o principal deles é exatamente a parte cardíaca. Mas só para realmente, que eu acho pertinente, a gente tem na rede já, interessante isso, né? Casos bem-sucedidos com a utilização da cloroquina, em que realmente o pessoal, os profissionais acharam que seria algo indicado, receitaram e foi bem-sucedido, e já tivemos casos não tão bem-sucedidos, em que as pessoas realmente tiveram, digamos, uma reação adversa à utilização do medicamento. Então, insisto, não é para desprezar a cloroquina, claro. Não devemos falar, olha, isso não serve, não. Mas ela tem que estar no balcão, tem que estar na farmácia, para aí sim, em cima do relatório médico, em cima, digamos, daquilo que foi dialogado com o paciente, o que foi examinado e aquilo que foi, digamos, colocado como um diagnóstico, você poder aí sim indicar o medicamento para alguns casos. Simples assim. Secretário. E evitando aí esse debate político, né? O cloroquina não é paçoca, amor. Isso. A paçoca, amor, com exceção do pessoal que tem diabetes alto, que deve ter um pouquinho de açúcar aqui, isso aqui é indicado para todo mundo, é verdade. Vamos para o intervalo, já retomamos aqui o ponto de vista em instantes.
Muito bom, estamos retomando aqui a sequência do ponto de vista, né? E falando sobre a saúde, claro, né? A situação mais preocupante para todos nesse momento, a questão do Covid-19, né? O coronavírus que está aí causando pânico geral, né? E trazendo transtornos e prejuízos ao comerciante, ao empresário de toda a região metropolitana aqui da Baixada Santista, né? Agora, Fábio Ferraz, os hospitais estão aí atendendo da melhor maneira possível, a gente está percebendo isso. Há aí uma interação, uma integração entre rede pública e rede privada, né? Permite eu complementar a sua colocação, ligar com uma pergunta que eu até acho interessante. Existe alguma diferença entre esse exame rápido aí de drive-thru que está sendo feito agora pela prefeitura do que está já sendo feito há algum tempo lá na Santa Casa de Santos? Sim. Ou é exatamente o mesmo exame? Não. Olha, o princípio deles é o mesmo, né? Só que são marcas diferentes de exames, né? Então, a validação do exame da Santa Casa é muito boa. Nós acompanhamos, inclusive, o início dessa estratégia, né? O nosso time da Vigilância esteve acompanhando e foi algo muito aceitável, enfim, que nós aí até entendemos como algo positivo, de forma geral, independente, é claro, tiveram algumas ponderações da questão da cobrança, do valor, mas a Santa Casa é uma instituição privada, então ela tem aí a condição de fazer as suas relações de forma privada com tranquilidade. E o nosso teste que nós utilizamos agora foi um teste que foi validado, isso é importante. Primeiro, ele tem todas as certificações, assim como tem o teste que é fornecido aí, que é fornecido pela Santa Casa. E nós fizemos uma pesquisa muito interessante, liderada pelo Dr. Evaldo Stanislau. Ele pegou um grupo de pessoas do Hospital de Cubatão, onde o Dr. Evaldo trabalha, né, habitualmente, e fez algumas amostras e realmente mostrou uma assertividade do teste bastante significativa. Com esse movimento, nós tivemos aí, portanto, o Condesb adquiriu os testes e, ato contínuo, o Ministério da Saúde, o teste que está sendo entregue, esse teste que nós estamos utilizando no drive-thru, que é uma ação bastante importante que vem sendo exitosa, a maior parte desses testes foram fornecidos pelo Ministério da Saúde, chegaram a Santos e a gente colocou à disposição da população. São o mesmo teste. Então, é um teste também que, digamos, foi absolutamente testado, evidentemente, pelo próprio Ministério da Saúde, onde tem lá os corpos epidemiológicos muito sérios, muito consistentes. Então, é um bom teste naquilo que é possível. Por que naquilo que é possível? Porque os testes rápidos, eles têm de 70% a 75% de falso negativo. Isso é um fato para todos os testes rápidos. Está na bula, inclusive, dos testes. Então, quando dá positivo, muito provavelmente positivo, ok. E aí, o que a gente faz em Santos? Eu digo que em Santos a gente faz a rede completa. Aí a gente convida a pessoa a fazer o PCR. O PCR, esse sim, é o teste laboratorial, que você faz uma coleta nasal, basicamente um cotonete, incômodo, bem incômodo mesmo, que é inserido bem a fundo na narina da pessoa e na garganta da pessoa. Faz uma amostra, essa vai para um laboratório, e esse laboratório, depois de um determinado período, dá essa devolutiva. Aqui em Santos a gente fez um contrato com um laboratório privado, validado pelo Instituto Adolfo Lutz, que tem aí 20 mil testes a serem realizados. Todos os testes estão disponíveis na rede a serem realizados. Esse mesmo teste também é feito na rede privada, na cidade, com excelência. Temos laboratórios importantes, tradicionais na cidade, que também estão fazendo esse teste. Então, é importante sim que as pessoas façam o teste. Só para acabar esse tema e deixar aqui bem claro. Vantagem e desvantagem. O teste rápido tem uma vantagem. Qual é? Rápido. Em 15 minutos sai o resultado. Isso é bom. Desvantagem, 70% a 75% de falso negativo. Vantagem do teste rápido. IgM e IgG, ele pega histórico. Então, se o sujeito esteve, por exemplo, 30 dias, 40 dias atrás, infectado pelo Covid, o teste rápido pode detectar isso. Muito bem. Teste laboratorial, o sistema PCR. Vantagem, principal vantagem, 100% de assertividade. 99,8% de assertividade. Deu positivo é positivo, deu negativo é negativo. Ponto. Desvantagem, demora um pouquinho, a rede privada consegue dar essa resposta, parece que em um dia aproximadamente. Nós, no público, estamos dando em 3 dias. A gente manda para esse laboratório parceiro e dá essa resposta para as pessoas. E outra desvantagem, sim, desse teste, ele não vai pegar histórico, ele vai pegar um momento, ou seja, se a pessoa está contaminada com o Covid naquele determinado momento. É muito importante para efeito estatístico e também, é claro, para início de acompanhamento, início de tratamento para as pessoas que estiverem aí contraídas pelo Covid-19. Olha aqui, tem uma participação aí com a gente, né? O Marcos César Brito, né, o Santana? Sim. Ele disse que a cloroquina, na opinião dele, depende, né, de cada paciente
Diz que a mulher foi internada, a esposa dele foi internada na UTI, tomou, né, uma semana, recuperou-se e agora está em tratamento de recuperação ainda, né? Segundo eu estou entendendo aqui, né? Nas últimas 2 semanas. Agora, ela queima uma parte do corpo, não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, né? E que, graças a Deus, o pior já passou. Ela pegou na área de trabalho, enfim, né? Ela trabalha com área de saúde também, enfim, não. Pessoal que trabalha na área da saúde, seríssimo risco de ser contaminado pelo coronavírus. Só lembrando, já falei isso aqui várias vezes, né? Mais um caso também interessante, o caso do Tom Hanks, foi para a Austrália para começar a gravação de um filme, lembra-se disso? Ele e a esposa foram contaminados, né? E acabaram, a esposa ficou numa situação pior, os dois foram internados, ela ficou numa situação pior, fez uso da cloroquina e deixou o hospital, melhorou, de repente ela teve uma paralisia, né, muscular, ela simplesmente não andava, né? Uma coisa estranha e depois me parece que consultando os médicos novamente, disseram que é uma consequência, uma possibilidade também, não é, da cloroquina causar também esse outro efeito colateral. Então, você não vai usar um medicamento forte, pesado, né? Se eu já estou entendendo. Mais ou menos bem, né? Não sabia disso, já estou entendendo porque uns e outros se defendem. Por quê? Deu uma paralisia? Claro. Ah, é? E o cara quer que todo mundo se paralise, é isso? Tem mais alguém por aí, ô Santana? Temos aqui também o Uriel Vilas Boas. Ele diz o seguinte: como incentivar a população a respeitar as orientações médicas para o isolamento e o uso de máscaras? Ele parabeniza os heróis que atuam na área da saúde. O nosso amigo palmeirense, Uriel, está com total razão aí, né? Nós precisamos aí, primeiro, realmente volto a dizer aqui, agradecer e louvar realmente os profissionais da área de saúde que estão empenhados. Olha, eu vou falar, eu sou neófito na saúde, estou há pouco mais de 3 anos e meio trabalhando com o pessoal de saúde, eu tenho muito orgulho realmente do time, viu? Porque uma situação de crise não tem tempo ruim, o pessoal vai lá, claro, acertadamente fala, preciso do EPI, secretário. Então a gente vai lá e constrói as estruturas para o pessoal ter o EPI adequado e tendo o EPI adequado, o pessoal vai para o enfrentamento mesmo, em todas as áreas. Então, isso é importantíssimo mesmo, Uriel, a gente poder agradecer e louvar o trabalho desse pessoal. E incentivar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, conversando com as pessoas, a gente, digamos, convencendo as pessoas da importância. Vai passar, essa crise vai passar, vai acabar essa história. Mas para que acabe mais rápido, nós precisamos realmente, inclusive, ter a nossa parte de colaboração, que é nos mantermos em isolamento, como primeiro ponto, é um ponto fundamental, e em segunda medida, aqueles que não puderem realmente estar em quarentena ou precisarem fazer alguma coisa fora das suas residências por um determinado período, como ir numa farmácia, fazer uma compra, enfim, utilizar as máscaras como um inibidor do contágio para si próprio e para os outros. Então, de fato, é muito importante. Aí convencimento, convencer. O Uriel, que é um cara que gosta realmente de agregar as pessoas, promover boas discussões, é na área do convencimento que a gente tem que trabalhar. Aqui o cidadão, tem o nome dele aqui, não? Que pede para que a gente não tenha... Tem sim, vou ler aqui a participação dele. A gente não tenha o quê? Ideologias políticas, é isso? No programa? Ele diz boa tarde a todos, vem pedir que a gente não tenha... É o Marcelo Alonso. Marcelo Alonso, não tenha ideologia no programa e tal, né? Passe apenas as notícias, não sei o quê, né? E o secretário Fábio até estava indo bem, até como sempre colocar o presidente na conversa. Você quer que eu coloque quem na conversa? A rainha da Inglaterra? O rei da Suécia? Olha, o príncipe real não do Japão? A rainha da Inglaterra, então, vou dizer uma coisa para você. Vai passar. Infelizmente, o cidadão que ocupa o Palácio do Planalto, né? Ele ganha as manchetes pela incompetência, né? Pela mediocridade do governo dele, do desgoverno, como prefira. Você entende do jeito que você quiser, né? Agora, a presença, a participação do presidente da República, ela suplanta a todos os governadores juntos e a de todos os prefeitos juntos. A pauta central do país está na figura do presidente da República. O maior orçamento de saúde do Brasil é dele. Entendeu? O maior orçamento do país passa pelo Palácio do Planalto, passa pelas mãos devia ter um comando do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? E estava tendo um comando do ministro Mandetta Bon. E eu vou dizer uma coisa aqui, um acionista do Banco Itaú, né, que é um dos principais acionistas, por exemplo,
é médico e critica o presidente da República e os filhos, né? Diz que a demissão do ministro Nelson Teich, né, demonstra claramente o buraco em que nós somos no MET. Portanto, não sou eu que estou falando isso, pô. É um acionista do Banco Itaú. Sabe como é o nome dele? Eu vou dizer para você. Como é o nome dele aí, Marcos Santana? Luiz Setúbal. É o irmão do Roberto Luiz Setúbal. Setúbal é médico, é irmão do Roberto Setúbal. O Roberto Setúbal, que é ex-CEO, né, do Grupo Itaú, hoje é co-presidente do Conselho Administrativo do Itaú. Você vê que não é um Zé Mané qualquer, não é um bobo alegre qualquer como eu aqui que está dizendo isso, entendeu? Todos estão preocupados, né, dos mais altos escalões até os medianos. É só o sujeito olhar e ter um pouco de discernimento, né, ele vai compreender que o presidente da República está jogando o país ao mais absoluto caos, tá certo? Ao mais absoluto caos. Ele não está pedindo nada, né? Ele não se preocupa com coisa nenhuma, a não ser com a reeleição e com a proteção familiar, né, dos filhos dele e dele, né, por todos os esquemas que são sabidos por todos nós nesse momento, envolvendo aí a participação dele na política do Rio de Janeiro, né? Infelizmente é isso. Aqui não há ideologia nenhuma, aqui vem gente de esquerda. Se você quiser participar do programa e tiver alguma coisa para falar a favor do presidente da República, é só você entrar em contato com a gente aqui. Eu posso te escalar, você vai sentar aqui. Agora você vai ter o seguinte, você vai ter que dizer alguma coisa que o presidente da República tenha feito além da Ponte dos Barreiros, aqui para nós. Isso eu já reconheci N vezes, foi ele que resolveu o problema, o governo do Estado enrolou, empurrou com a barriga, não reconheceu a necessidade do povo de São Vicente, que o problema era a metropolitana, atrapalhava os vicentinos, atrapalhava os praia-grandenses, cubatenses, santistas também, não é? Era um problema que precisava ser resolvido. São Vicente não tinha dinheiro, não tem dinheiro. Uma cidade de São Vicente, um município como São Vicente, para fazer uma ponte, recuperar uma ponte dos Barreiros. Agora, o Bolsonaro veio e resolveu, eu elogiei o Bolsonaro aqui diversas vezes por essa ajuda à Baixada Santista. Agora, no restante, amigo, nós vamos para o terceiro ministro da Saúde no meio de uma pandemia de coronavírus. Nenhum país do mundo isso aconteceu. É só aqui. Ué, Ô, Edgar, tem outra coisa que também é preocupante, além do que o presidente faz negativamente ou deixa de fazer positivamente, o problema é que o comportamento dele inspira outras pessoas a tomarem posturas negativas, né? Contra o isolamento social, fica fazendo manifestação em Brasília, fica fazendo carreata, né? Isso tem uma pesquisa, já comentamos aqui no programa, que todo dia que o presidente Jair Bolsonaro toma uma postura contra o isolamento social, no dia seguinte a população aumenta a rejeição ao isolamento social. As taxas de isolamento social caem toda vez que o presidente se manifesta. Então, quer dizer, é muito preocupante que o chefe da nação, o líder máximo, tenha esse tipo de comportamento. Muito bem. E ele é criticado pelo mundo inteiro. Vou dar só mais um exemplo aqui, né? Até mostrei para o Fábio, antes da gente vir para o estúdio para começar o programa. Eu não tenho nada, eu nunca me manifestei, nunca troquei mensagem, nem sei onde fica, apesar de já ter estado em Paris uma vez, né? Eu não sei nem onde fica o jornal Le Monde, que é um dos mais importantes da Europa. E o Le Monde atacou o presidente brasileiro na edição da semana passada, né? Está escrito aqui, ó. É um jornal comunista. Vergonha internacional, né? Diz a matéria aqui. O Le Monde diz que Bolsonaro semeia a morte e que há algo de podre no Brasil. Essa manchete é do Le Monde, principal jornal da Europa. É ainda, não é o principal jornal da Europa. É um jornal que é respeitado pelo mundo inteiro, como se fosse o New York Times, né, na Europa. E a manchete está aqui. Sabe o que vão querer transformar? Le Monde diz que Bolsonaro semeia a morte. O Le Monde vai virar um tabloide inglês. Fala que é do PT. Tá falando mal do Então, Bolsonaro. sabe, me desculpe. É uma coisa que não é a Globo, é a Folha, é o Estadão, não é? São as rádios todas, as emissoras todas que só passam as notícias são geradas pelo presidente da República, né? Que não se dá com ninguém, que briga com todo mundo, que brigou com a Alemanha, que brigou com a França, que brigou com Portugal, que brigou com não sei quem, que brigou com o outro, que brigou com todos os governadores, brigou com o Congresso, brigou com o Supremo, então todo mundo, né? Está completamente isolado e, infelizmente, nos levou a essa situação. O Brasil, internacionalmente, hoje, é a África do Sul, na época do Apartheid. Ninguém quer chegar perto. Essa é a tristeza, a frase do historiador Marco Antônio Villa. Mas se você parar e pensar, acompanhar direitinho os sites internacionais, sem fanatismo, né, você vai ver que é a pura realidade. Fábio Ferraz,
Vamos seguindo aí as orientações da saúde, né? Da ciência. E o que é que nos espera aí agora para os próximos 10 dias, 15 dias, até sua volta aqui? Tem vindo aqui de 15 em 15, a cada 3 semanas, enfim, infelizmente, só para a gente discutir essa coisa do coronavírus, né? Mas comigo. Porque... com o Aldo, Não, mas olha, para satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, espero aí sempre estar aqui podendo dar alguma parcela de contribuição. De fato, a gente vive um momento difícil, né? Um momento complicado. Realmente espero, todo o nosso time da saúde está muito mobilizado para que a gente possa ter sim a retomada das atividades econômicas, atividades sociais, culturais, esportivas, enfim, a gente voltar a vida ao normal, mas isso infelizmente terá que ser feito através de fases, por fases. As primeiras fases dessa retomada, esperamos sinceramente também que já possa começar a acontecer agora no início, realmente no mês de junho, quem sabe aí na próxima visita que a gente esteja aqui já. Acabou a Covid. E gradativamente, né, a gente podendo anunciar aí, quem sabe, e muito brevemente, essa história. Olha, não tem mais Covid-19 e tal. Do ponto de vista científico, esse pode ser um movimento que ainda possa demorar um pouquinho, mas não tenham dúvidas de que aqui em Santos a linha de atuação não é uma linha política, não é uma linha baseada em acho que ouvi dizer. A linha é muito clara, muito técnica, baseada em evidências e baseada naquilo em que realmente a ciência pode colaborar conosco nesse momento. E, aliás, fica aqui mais um registro também. Esperamos aí que, de repente, nós, como sociedade, nós que eu digo num todo, né, possamos cada vez mais valorizar os profissionais da ciência médica, que realmente são absolutamente imprescindíveis em períodos como esse que nós vivemos, né? Eu quero ver a cara de alguns, né, e o relato de alguns, a participação de alguns aí, se realmente o ministro Celso de Mello liberar o tal vídeo, né, na íntegra, né? O bordel que se instalou no Palácio do Planalto, que é a casa do Executivo brasileiro, né? Não é a casa do cidadão que está lá, nem do outro que passou, nem é a casa, é o Palácio do Executivo brasileiro. A casa é nossa, não é? E o cara transformou aquilo num verdadeiro bordel, numa reunião porca, podre, não é? Recoberta de palavrões, xingamentos e ameaças. Uma vergonha o que aconteceu ali, hoje já todo mundo sabe disso. Eu quero ver se o Celso de Mello realmente liberar esse vídeo na íntegra. O que é que alguns vão dizer? Só para fechar, eu estou em cima da hora estourando aqui. Só quero dizer para o nosso telespectador que eu torço que o nosso presidente nomeie logo um general ministro da Saúde, que abra tudo e que o milagre aconteça, o Messias faça um milagre no país. Obrigado, Aldo Neto. Santana sempre conosco. Obrigado, Fábio Ferraz. Segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde. Reprise sempre às 8 da noite aqui na Santa Cecília TV do Ponto de Vista. Tchau, gente. Obrigado.